Esta história aconteceu quando eu tinha 15 anos. Era um adolescente normal que frequentava o ensino médio e tinha um apego muito forte ao meu pai. Isso ocorreu perto do Parque Hagen. Meu pai e eu dirigimos até nossa cabana no meio do inverno. Sempre me surpreendia a beleza do parque e cresci apreciando isso todos os verões. Nossa cabana ficava em um grande lago, a cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Provavelmente havia milhares de cabanas no lago. Durante o verão, a população do lago e da cidade triplicava. Era o condado de Cottage, onde as pessoas passavam todo o verão desfrutando do lago em noites quentes ao redor de fogueiras com familiares e amigos. Eu passava todas as férias de verão lá, e ainda me traz boas lembranças. O sol, as risadas e o som dos barcos a motor no lago. Mas os invernos eram diferentes. As pessoas que não moravam lá o ano todo voltavam para a vida na cidade, deixando a área quase deserta, com cabanas fechadas para o inverno. Havia algumas pessoas que ainda frequentavam e vinham a cada poucos meses por alguns dias, mas na maior parte, o lago estava silencioso durante os invernos e a cidade estava cheia de moradores locais. Lindos pinheiros sempre cobertos de neve faziam da floresta um lugar tranquilo e agradável. Nossa cabana estava em um caminho sem saída. Havia outras 20 cabanas na estrada, e a nossa estava um pouco no meio. As cabanas estavam bastante espaçadas. Nosso vizinho mais próximo estava longe demais para ser visto. Meu pai precisava ir à cabana para pintar algo que minha mãe o estava incomodando para fazer desde o final de fevereiro. E era um fim de semana prolongado. Então fui com ele para que ele não ficasse sozinho e para que pudéssemos passar um bom tempo juntos. Foi uma viagem de aproximadamente 5 horas de nossa casa, mas acabou sendo uma viagem de 8 horas devido à forte nevasca. Escureceu bastante cedo e era por volta da meia-noite enquanto dirigíamos pelo Parque Hagen. Havia um silêncio sepulcral e uma escuridão total, exceto pelos faróis do carro que iluminavam o parque. Quando faltava apenas meia hora para chegar à cabana, a neve parou e estávamos ansiosos para chegar. Quando viramos para a estrada familiar, lembro-me de meu pai xingando que a estrada ainda não tinha sido limpa. Isso não foi surpreendente, no entanto. Provavelmente só seria no dia seguinte que veríamos um limpa-neves. Enquanto dirigíamos pela estrada, notei que havia marcas novas. Os Smiths devem estar prontos para o fim de semana, disse meu pai. E de repente, enquanto dirigíamos pela curva seguindo as marcas dos pneus, os faróis do carro iluminaram uma van branca que estava estacionada ao lado da estrada. Estava quase oculta pelos enormes árvores cobertas de neve. Meu pai murmurou enquanto passávamos pela van branca. Lembro-me de olhar para trás pela janela traseira e ver 2 figuras no banco da frente iluminadas por nossas luzes traseiras que se afastavam. Contei isso ao meu pai e ele deu de ombros. Talvez estejam perdidos, foi sua resposta. Assenti, mas não consegui deixar de pensar em como era um caminho sem saída e por que sentiriam a necessidade de estacionar ali. Quando estávamos entrando na nossa entrada e começamos a trazer nossas coisas, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Não conseguia parar de pensar na van e por que estava lá com 2 pessoas sentadas no escuro no meio da noite. Isso me assustou tanto que implorei ao meu pai para me deixar dormir lá em cima com ele, em vez de dormir embaixo, no quarto que minha irmã e eu geralmente compartilhávamos. Tinha janelas grandes sem persianas que davam para a escuridão da floresta, e meu eu de 15 anos já tinha medo do escuro, mesmo sem a van branca. Não era grande coisa quando minha irmã estava lá, mas não naquela noite. Enquanto meu pai se preparava para ir para a cama, sentei-me na sala para ler um livro que tinha. Meu pai apagou as luzes e eu liguei uma pequena lâmpada ao lado do sofá para tentar ler o último capítulo antes de ir para a cama. Estava tão silencioso que quase podia ouvir meus ouvidos zumbindo. Comecei a ter a sensação de que estava sendo observado. A sala de estar tinha janelas grandes e também não tinha cortinas que davam para o lago. E estava escuro, exceto por 1 ou 2 luzes das cabanas do outro lado do lago.
Apaguei a lâmpada e levantei-me do sofá. Agora que a cabana estava escura, a lua brilhava intensamente, iluminando a neve. Era lindo, e caminhei até a janela para observar. Um movimento com o canto do olho chamou minha atenção, e lembro-me de que meu coração caiu quando vi duas figuras na varanda traseira, sob a janela, quase ocultas pelas árvores ao redor. Deixei-me cair no chão e rastejei até o quarto onde meu pai estava dormindo. Meu coração batia a 1000 por hora e eu tinha um nó na garganta. Não tinha certeza se tinham me visto ou não, mas acordei meu pai. Quando ele chegou à janela, as duas figuras já não estavam onde eu as havia visto, apenas 2 pares de pegadas na neve. Implorei ao meu pai para não sair. Ele verificou 2 vezes as trancas e acendeu as luzes da varanda, na esperança de assustar quem quer que fosse. Meu pai não estava tão assustado quanto eu, mas ainda assim, se preparou para sair. O despertador tocou antes de ele voltar para a cama. Lembro-me de que estava muito assustado e fiquei lá a noite toda ao lado do meu pai, com medo de olhar pela janela e ver alguém me observando. Na manhã seguinte, meu pai saiu e confirmou que havia 2 conjuntos de pegadas que iam da estrada para trás de nossa cabana, e depois davam a volta na frente da cabana e retornavam à estrada. Havia marcas de pneus que mostravam que o veículo tinha dado a volta e depois retornado à estrada principal. Meu pai supôs que provavelmente estavam procurando coisas para roubar, já que era pleno inverno e não havia muita gente no lago, mas sabiam que estávamos lá. Eles devem ter visto as marcas dos nossos pneus que conduziam à nossa cabana e o carro do meu pai estacionado em frente. Também podem ter visto a lâmpada que eu acendi para ler ou a viram se apagando. Meu pai não tinha resposta para isso e, depois de muita conversa, ligou para a linha de emergência não urgente e relatou o incidente. Aparentemente, houve alguns roubos na área de algumas cabanas que estavam fechadas para o inverno. No entanto, ainda me pergunto até hoje por que estariam interessados em roubar uma casa que claramente tinha gente dentro, ou talvez suas intenções fossem muito mais sombrias do que inicialmente antecipamos. Estava em la 4ª semana do campamento de verão, onde trabalhava como conselheiro nas montanhas. Era fim de semana, e durante esse período não havia campistas no local. Éramos apenas 7 conselheiros, e todos, exceto Alex, meu amigo, estavam relaxando na sala de descanso. Alex foi designado para ficar sozinho na cabana do Falcão porque era o único que trabalhava naquele fim de semana. Era tarde, e Alex já tinha ido dormir. Ele começou a sonhar e viu uma menina dançando em cima de uma das beliches e cantando: "Eu sou Riley, eu sou Riley." De repente, a menina se assustou, pulou da beliche e quebrou a perna. Tomado pelo pânico, Alex acordou e verificou o quarto em busca da menina, mas o cômodo estava vazio. No entanto, ele estava muito assustado para voltar a dormir. Então desceu para a sala de descanso em busca de companhia. 1 minuto ou 2 depois, nosso chefe entrou e perguntou a Alex quem era a menina que tinha saído do quarto dele. Alguns dias depois, quando todos já tinham parado de se assustar, um novo grupo de campistas chegou. No primeiro dia, levamos um grupo de campistas para uma caminhada pela trilha. Cantávamos canções de acampamento e nos conhecíamos melhor. Meus campistas contavam todos os sonhos legais de que se lembravam. Contei sobre um sonho em que havia gravidade 0. Então, uma garota à minha frente se virou e disse que teve um sonho assustador há algumas noites. Ela sonhou que estava na cabana do Falcão e havia uma menina pequena tentando dançar com uma perna quebrada. Estava na 5ª série quando minha turma e eu fomos para um acampamento nas montanhas durante uma semana. Era um acampamento típico, com arco e flecha, escalada em rocha, etc. Minha professora nos contou uma história inquietante sobre uma menina que se afogou no lago. Para contextualizar, o lago onde estávamos era usado para canoagem e natação no verão, mas a água estava fria demais para isso quando fomos. Aparentemente, havia juncos altos na área onde se podia se esconder. Essa menina não sabia nadar.
Então se afastou do grupo para praticar sozinha e evitar ser zombada. No entanto, foi para um lugar que era enganosamente profundo e acabou se afogando. Ninguém a encontrou, até que já estivesse morta. Não dei muita atenção quando minha professora nos contou isso. Achei uma besteira. E ela continuou dizendo que em algumas noites era possível ouvi-la chorar. Bem, uma noite, acordei tarde e precisava muito ir ao banheiro. Nos fizeram beber muita água lá, e as janelas estavam todas abertas porque meu professor era muito gordo. Todos estavam dormindo, e eu ouvi lá fora, pela janela, o choro de uma menina pequena. Estava debaixo das cobertas, lutando contra o medo e a vontade de urinar. Fiquei com muito medo, mas acabei correndo o mais rápido que pude para usar o banheiro e voltei cuidadosamente para minha cama. O choro havia cessado e não ouvi mais nada naquela noite. Para você ter uma ideia, a cabana dos meninos era pequena, e se algum menino estivesse chorando lá, todos teriam ouvido e acordado. O mesmo vale para a cabana das meninas, mas não haveria como ouvir uma menina chorando da cabana dos meninos, a menos que estivesse gritando. Alguns outros meninos afirmaram ter ouvido também, mas não sei o quão sinceros eles eram, já que muitas crianças gostam de inventar coisas para chamar atenção. Até hoje me pergunto sobre isso. Me dá arrepios na espinha lembrar quão claro foi o choro, quão genuíno parecia, e o fato de que eu era cético a respeito inicialmente. Não sei se era o fantasma da menina. Esta história aconteceu em 2005, justo quando o celular dobrável Motorola Razr havia conquistado o mundo e chegado à minha pequena cidade montanhosa. A cidade é uma relíquia de sua antiga glória. Costumava ser uma cidade mineradora, talvez no final do século XIX ou algo assim, mas qualquer recurso natural que estavam tentando extrair do solo se esgotou, deixando muitas casas abandonadas e deterioradas pelo tempo nas partes exteriores da cidade para serem consumidas pela natureza. Em nossa comunidade rural, as crianças tinham uma lenda importante sobre uma dessas casas, localizada perto da entrada da mina, que muitos se referiam como a Casa do Mestre. Não era tanto uma casa quanto uma velha cabana de 2 andares na floresta. Segundo a história, a família do mestre minerador vivia lá, ao lado da mina, para que o mestre pudesse voltar para casa do trabalho mais rápido. A lenda diz que no dia em que fecharam a mina, a família fugiu por algum motivo, deixando todas as suas posses para trás. Roupas, pratos, tudo de valor. Para quase todas as crianças, isso parecia estranho e gerava muitas perguntas. Naquela época, a casa já estava lá há provavelmente 100 anos. Um dia meus amigos e eu estávamos bastante entediados. Fomos para a casa de um deles jogar Xbox e eram cerca de 7 da tarde, em pleno verão, então ainda estava claro. Alguém teve a brilhante ideia de ir ver essa casa na qual nenhum de nós havia estado. No início, fiquei preocupado com a ideia, mas finalmente parecia tentadora. Era algo novo nesta cidade velha e tediosa, então eu fui com eles. Entramos no carro do meu amigo e dirigimos até o início da trilha com lanternas nos braços. Ainda havia luz, mas eram cerca de 8 horas e o sol se poria completamente às 10. A caminhada levou cerca de 45 minutos. Então acendemos as lanternas para fornecer iluminação adicional entre as árvores densas. Durante o caminho, falamos com entusiasmo, nos perguntando que tesouros encontraríamos lá, que obviamente as crianças dos últimos 100 anos não haviam descoberto. Quando chegamos à casa, percebi que não era uma casa, mas uma cabana. Era bastante assustadora, para dizer o mínimo, e mais ainda à luz do dia. Meus amigos e eu ficamos petrificados na base da cabana. Até hoje não podemos explicar por quê, mas senti como se todos os sons desaparecessem de repente ao chegarmos. O ar e o vento não se moviam, e os animais que tínhamos ouvido durante a caminhada ficaram em silêncio. Subi os 2 degraus de pedra até a cabana e abri a porta sem resistência. Lá dentro, tudo era escuridão, e um cheiro úmido e empoeirado enchia o ar.
como se algo tivesse morrido lá. Entramos com cautela e vimos que outras pessoas definitivamente já haviam deixado sua marca no local. Grafites nas paredes com frases como "Andy esteve aqui". Havia algumas relíquias do passado, colheres e pratos claramente visíveis em gavetas abertas, deixadas por outros caçadores de tesouros. Olhamos ao redor da cozinha. As escadas estavam no meio da sala e nos dirigimos à sala de estar. Havia 3 sofás que ainda estavam lá, embora podres e desagradáveis à vista. Um dos meus amigos comentou que um dos sofás parecia mais novo, não tão antigo quanto os outros, e se perguntou se alguém o havia colocado lá mais tarde, como para formar um clube na velha cabana abandonada. Depois de ver o andar de baixo, o andar superior era o que mais nos interessava. Iluminamos as escadas com nossas lanternas, e com inquietação, comecei a subir os primeiros degraus. Cada passo rangia fortemente enquanto eu avançava pela escuridão. Iluminei à esquerda para ver alguns quartos, e depois, lentamente, à direita. A porta estava entreaberta, e quando me aproximei do sótão e a abri, deixei cair minha lanterna e soltei um grito. Alguém havia trazido um manequim e o vestido com o que suponho ser a roupa das pessoas que viviam lá. Um vestido longo com babados. Meus amigos começaram a rir porque claramente não tinham levado o susto de pensar que estavam sendo recebidos por um fantasma antigo. Todos rimos e olhamos ao redor de cada um dos quartos. Um amigo encontrou alguns papéis velhos e desbotados, tentando distinguir algumas das palavras, mas finalmente a busca, embora agradável em parte, não foi muito divertida. Meus amigos e eu terminamos com essa pequena aventura e pensamos que seria melhor voltar para casa. A noite já estava chegando, e a ideia de atravessar a floresta na escuridão não era atraente, pois não tínhamos certeza se nossas lanternas aguentariam todo o caminho. Todos descemos as escadas quando um amigo disse que precisava ir ao banheiro, então saiu e deu a volta pelo lado para fazer suas necessidades. Os outros ficaram no corredor, dando uma última olhada, quando ouvimos passos vindo de cima. Gritei, perguntando quem ainda estava lá em cima e que descesse porque estávamos indo embora, mas ninguém respondeu. Olhei ao redor. Éramos 5, e lá embaixo estávamos 4, com meu amigo lá fora. Justo quando estava terminando de contar pela segunda vez, ouvi um passo, como se alguém tivesse movido um único degrau e mudado o peso sobre uma perna. Meus amigos me olharam, e nos poucos momentos que levamos para perceber que algo não estava certo, saímos correndo pela porta. Não olhei para trás, mas o amigo que estava fora nos perguntou o que estava acontecendo. Somente depois de nos reunirmos na trilha e estarmos na linha das árvores, nosso amigo finalmente correu até nós e perguntou o que aconteceu. Dissemos a ele o que tínhamos ouvido, e ele disse que certamente era algum tipo de animal ou o vento. Enquanto caminhávamos, coloquei as mãos nos bolsos e percebi que meu telefone não estava lá. Procurei por toda parte e perguntei aos meus amigos se o haviam pegado como uma brincadeira. Eu estava usando meu novo telefone Motorola para tirar fotos da cabana decrépita. Sabia que deveria tê-lo deixado na casa. Realmente não queria voltar. Então Sam decidiu ir comigo, enquanto os outros esperavam junto às árvores. Voltamos à casa e procuramos ao redor do andar de baixo. Comecei a abrir as gavetas da cozinha, embora todos dissessem que não haviam colocado nada lá. Ao abrir uma das gavetas inferiores, vi um pássaro em decomposição, o que me assustou. Depois de deduzir que o telefone definitivamente não estava lá embaixo, subimos as escadas. Não me sentia bem, e aqueles ruídos me tinham assustado, mas queria meu telefone. Procuramos primeiro nos quartos do lado esquerdo, mas não havia nada. Finalmente chegou o momento de olhar na sala do manequim. Meu amigo havia deixado a porta entreaberta. Empurrei a porta para abrir, e bem aos pés do manequim estava meu telefone. O mais difícil de acreditar é como ele chegou lá. Depois do meu susto inicial, nem sequer olhei para aquele quarto e estava na porta. Teria que ter jogado meu telefone para que chegasse onde estava. Minha única conclusão lógica foi que um dos meus amigos o tinha movido. Comecei a descer as escadas e saímos correndo da casa.
Quando nos reunimos, um dos amigos perguntou por que estávamos brincando com o manequim. Perguntei o que queriam dizer e disseram que parecia que o manequim visível pela janela se movia um pouco de um lado para o outro e depois se sentava na cadeira novamente. Olhei para eles com horror e instintivamente me virei para a janela onde o manequim deveria ser visível, mas não havia nada lá. Sem pensar, todos começamos a correr. Não foi até que chegamos ao final da trilha e estávamos de volta ao carro, exaustos e ofegantes, que todos contaram sua versão da história. Os amigos disseram categoricamente que nenhum deles havia movido meu telefone. Um deles lembrou que o havia colocado de lado depois de tirar uma foto de um dos pratos e de um amigo segurando uma das colheres, mas esse foi o último lugar onde ele viu. Ele estava muito ocupado tirando fotos em seu próprio telefone de qualquer maneira. Ainda não sei o que aconteceu naquela noite. Confio implicitamente nos meus amigos, e depois de suas reações, realmente não acredito que tenham tido algo a ver com o movimento do meu telefone. Também estou certo de que não estão mentindo sobre brincar com o manequim. Não houve uma acusação direta de que fossem eventos assustadores tentando nos assustar. Eles pensaram que estávamos tentando assustá-los pateticamente, já que nem sequer contemplaram a possibilidade de ser paranormal. Não tenho certeza do que foi. Era anoitecer, afinal, e havia pouca luz. Talvez tenha sido um truque da luz, pelo menos é o que tento dizer a mim mesmo. Mas o que sei com certeza é que nunca mais voltarei a essa cabana, nem incentivarei ninguém a fazê-lo. Um ano, quando estava em uma cabana da família em Wisconsin, bem ao norte, perto de Superior, eu estava sentada na sala de estar enquanto o resto da família dormia. Foi então que ouvi alguns ruídos vindos do quintal, que pareciam alguém mexendo nas portas do galpão ou na lenha. As luzes de movimento se acenderam e consegui ver uma sombra pela janela da cozinha, mas passou rápido demais para que eu pudesse ver claramente. Fiquei com muito medo para sequer me mexer e apenas observei as janelas traseiras e a porta do pátio, que tinha as persianas fechadas. Diria que aproximadamente 1 minuto depois, ouvi algo que soou como se a porta estivesse sendo forçada a abrir. O barulho ficou cada vez mais forte, até que instintivamente gritei e pulei. Quando gritei, o barulho parou e meu padrasto saiu correndo do quarto. Ele me perguntou o que havia acontecido, e eu contei a ele. Ele disse que eu estava exagerando, mas, naquele momento, o que quer que fosse atingiu a porta de vidro e tentou abri-la novamente. Ele pegou uma espingarda da prateleira de madeira para chicletes e a aproximou da persiana. Quando não viu nada, pressionou o rosto contra o vidro para olhar em volta da porta, na direção da área arborizada dos fundos. Ainda não viu nada, então abriu a porta para tentar assustar quem quer que fosse. Eu estava a cerca de 1,5 metros atrás dele, e ambos vimos algo grande e bípede correr da parte de trás do galpão em direção à linha das árvores. O grito que soltou era algo que eu nunca tinha ouvido de um animal antes. Ele deu um tiro e a coisa desapareceu na escuridão. Nós não falamos sobre aquela noite em 20 anos, petrificados com o que aquilo poderia ter sido. Tudo isso aconteceu no período de 3 anos em que morei lá. No início de 2012, uma amiga de infância me perguntou se eu gostaria de ser seu colega de quarto. Eu precisava sair da casa dos meus pais, e ela precisava de um companheiro de quarto, então parecia uma boa situação. A casa ficava em uma área suburbana e datava de algum momento do século XVI. A estrada onde a cabana estava localizada tinha o mesmo nome da família original que possuía a casa. Eles possuíam uma grande parte das terras, que agora se tornaram uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Se você procurar cabana colonial americana, encontrará uma série de imagens semelhantes à nossa cabana. Originalmente, pensávamos que ela havia sido usada como um alojamento para escravos, já que a área era um país de tabaco. Depois descobrimos que era uma casa estável, uma teoria que se confirmou quando nosso cachorro desenterrou uma ferradura que eu ainda tenho. A noite em que nos mudamos, o lugar era inquietante. Não havia porta no andar de cima. Meu quarto não tinha porta. E o quarto no andar de baixo, que era dela,
Era uma adição feita nos anos 80. Os proprietários anteriores também adicionaram uma cozinha e um banheiro, que eram muito necessários, pois o projeto original não os incluía. Agora que você tem uma imagem decente do que estávamos lidando, vou começar a explicar por que estou compartilhando isso. Quando me mudei, imediatamente senti que estava sendo observado. A casa sempre parecia escura, fria e úmida, como um porão. Suponho que isso possa ser o tipo de coisa que se espera de uma casa antiga, mas havia algo mais. Toda noite, enquanto estava na cama, ouvia um arranhão vindo diretamente debaixo da minha cama, perto da minha cabeça. No início, pensei que eram ratos, mas então percebi que o arranhão era um puxão longo, como se fosse de um pé de comprimento, e depois se repetia. Eu apenas cobria a cabeça, tapava os ouvidos e fechava os olhos. Eu tinha 20 anos, mas me sentia encolhido de medo, não disposto a enfrentar os espíritos que arranhavam a madeira. Então, uma noite, enquanto estava acordado na cama, ouvi os arranhões começarem. Desta vez, estava acordado até tarde, e começou no teto, na extremidade direita da sala. Depois desceu pela parede e se posicionou diretamente debaixo de mim. Após um tempo, o arranhão atravessou o quarto, voltou para a parede e depois desapareceu. É por isso que não eram ratos. Minhas paredes eram de madeira maciça, tanto por dentro quanto por fora, e o piso não tinha espaço entre o teto de baixo e o piso de cima. Era uma cabana antiga. Com o tempo, fiquei assustado e comecei a dormir no andar de baixo. Minha companheira de quarto, agora minha esposa, perguntou o que estava acontecendo e eu contei. Ela disse que o mesmo acontecia quando ela estava sozinha em casa. Isso foi na primeira semana. Aqui está a parte assustadora. Quando nos mudamos, tive que desparafusar todos os parafusos que os inquilinos anteriores tinham colocado nas janelas. Tive que desparafusar uma das portas externas que eles tinham trancado com parafusos. Tivemos que limpar comida estranha de coelho do forno. Tivemos que escrever "não mora aqui" em centenas de catálogos de pedidos por correio que o inquilino anterior recebia. Sempre brincávamos que o cara era um satanista recluso, mas agora pensamos que talvez não estivéssemos muito errados. Ambos começamos a dormir no andar de baixo na sala de estar. Sentíamos mais confortáveis na companhia um do outro. A sensação assustadora era mais fácil de lidar se alguém estivesse com você. Até que uma noite tive um sonho de que uma força escura se aproximava de mim. Era em terceira pessoa, como se eu estivesse me vendo dormir. A entidade começou a pairar sobre minha cabeça, e durante todo o tempo, eu sentia uma pressão crescendo na minha cabeça e um zumbido agudo nos meus ouvidos. Ficou tão intenso que pulei do sonho e olhei ao redor do quarto. Cerca de um segundo depois, a televisão desligou. Simplesmente cortou. Estávamos tendo problemas com a TV ligando e desligando aleatoriamente, mas dessa vez foi coincidência demais para ignorar. Tudo o mais também estava ciente. Fui para a cama com a TV desligada. Eu a cortei porque estava ligada em primeiro lugar. Começamos a dormir no quarto dela depois daquela noite. Ela me disse que realmente não acontecia nada no quarto dela. Talvez porque fosse uma adição, não sei. Nossos fantasmas estavam jogando de casamenteiros e agora estavam tentando nos casar. 5 anos depois de casados, uma vez que eu estava no andar de cima lendo e começando a adormecer, minhas janelas começaram a abrir e fechar. Eu já estava no limite com esse espírito. No dia seguinte, preparei a mesma situação, mas nada aconteceu. No entanto, as janelas nunca se abriram quando eu estava lá. Então, terminei gritando, dizendo que nos deixasse em paz e que estava cansado de suas besteiras. E surpreendentemente funcionou. Por um tempo, de qualquer forma. Quando estava sozinho em casa, o alarme começava a tocar assim que minha esposa saía, e as gavetas abriam e batiam na frente. Com o tempo, simplesmente parou. Finalmente, desacelerou até parar de vez. Acho que, à medida que amadureci, parei de me importar com os fantasmas. Os proprietários viviam lá, eram meus locatários, e a casa é agora aconchegante e acolhedora. Sempre que passo por lá sozinho, não sinto mais a malícia.
Eu faria tudo de novo se tivesse que voltar em 2005. Durante as férias familiares em Pigeon Forge, Tennessee, ficamos hospedados em uma cabana nas montanhas. A cabana tinha 2 quartos no andar de baixo e um quarto tipo loft no andar de cima. O loft estava fechado, mas tinha uma grande janela dobrável que podia ser aberta para a sala de estar no andar de baixo. Reivindiquei o loft para mim. Uma noite, fui dormir antes dos outros. A janela dobrável estava fechada, mas a luz da sala se infiltrava pelas frestas e iluminava tenuemente o quarto. Coloquei meus fones de ouvido, pus meu CD de Lean no Discman e me deitei na cama. Estava deitado de costas, com os olhos fechados, tentando trocar as músicas no Discman. Não conseguia encontrar o botão, então abri os olhos para tentar vê-lo. Quando o fiz, tudo estava escuro. Fiquei confuso porque a luz da janela havia desaparecido e o quarto estava completamente preto. De repente, percebi que algo estava cobrindo meus olhos. Lentamente, essa coisa começou a se afastar de mim, revelando os contornos de seu corpo à luz da janela. Fiquei olhando, congelado. Essa criatura voou para trás, terminando nos cantos superiores do quarto, e começou a desaparecer nas sombras. Cobri minha cabeça com os lençóis, fechei os olhos e aumentei o volume do meu Discman ao máximo. Eventualmente acabei desmaiando. Na manhã seguinte tive uma experiência estranha. Estava sentada na beira da cama, calçando as meias, quando uma das alças da cômoda começou a subir e descer contra a madeira. Observei isso continuar por 1 minuto antes de estender a mão e segurá-la. Em seguida, outra alça começou a fazer o mesmo. Segurei essa também. Mas então uma terceira começou a se mexer. Saí correndo do quarto. Mais tarde, contei essa história a um novo amigo. Quando descrevi a aparência física da criatura, ele perguntou: "Foi como um espectro?" Admito que não sabia o que era isso. Ele então procurou imagens para me mostrar, e a resposta do meu corpo foi imediata, mesmo antes de ver as imagens. Era exatamente o que eu tinha visto naquela noite. Essa é uma das coisas mais curiosas e assustadoras que já vivenciei. Esta é uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Em vez de dar ao meu namorado um presente tradicional de Natal, reservei um fim de semana em uma cabana no Airbnb. Não éramos pessoas muito apaixonadas por atividades ao ar livre, então passei muito tempo procurando algo com a quantidade certa de privacidade que eu queria. Algo isolado, mas não desolado. Devido à nossa falta de experiência, me instalei em um lugar nos arredores de uma fazenda de 500 acres. Estava bem ao lado do rio e tinha uma casa e serviços para cozinhar ao ar livre. Finalmente, chegou o fim de semana e estávamos muito animados para escapar por alguns dias. A cabana ficava a apenas 1h30 da nossa casa, mas foi um pouco complicado encontrá-la. O proprietário nos enviou as instruções clássicas: vire na placa, à esquerda na bifurcação, à direita na árvore, algo assim. Uma vez que chegamos ao endereço aproximado, as instruções a seguir eram outra coisa. Acabamos em outro aluguel na propriedade e encontramos a governanta. Finalmente, estávamos a caminho para chegar à nossa cabana. Passamos por porcos, vacas e a fazenda principal. Era linda e serena, até que chegamos ao trecho final da estrada. Era mais como uma trilha de caminhada, mal grande o suficiente para nossa caminhonete. Estava cheio de buracos e era traiçoeiro. Depois de hiperventilar por cerca de 10 minutos no banco do passageiro, finalmente chegamos ao pé da montanha. Cruzamos um riacho e chegamos à cabana. O primeiro dia e a noite foram conforme o planejado. Conhecemos um dos trabalhadores da fazenda no primeiro dia e o proprietário da fazenda no segundo. Ambos foram extremamente gentis e prestativos. Por volta das 19h do segundo dia, um caminhão parou e estacionou ao lado do nosso. Pensamos que era uma das pessoas que havíamos conhecido, ou talvez alguém da fazenda que veio nos cumprimentar, mas nos enganamos.
3 homens saltaram do caminhão e nos cumprimentaram como se fosse suposto estarem ali. Estávamos sentados na varanda da frente da cabana, e meu cachorro, um pastor alemão de 90 libras, começou a ficar louco. Não só é intimidador, mas também faz muito barulho. Levei-o para o outro lado da cabana e enviei meu namorado para ver quem eram aquelas pessoas. Um dos rapazes perguntou como estava a pesca ali. Meu namorado respondeu que não estávamos lá há muito tempo e sugeriu que perguntassem ao dono que vive na propriedade. O rapaz disse algo como: sabemos. Viemos por aqui só para procurar um lugar para pescar." Enviei uma mensagem de texto ao proprietário para informá-lo do que estava acontecendo, mas ele não respondeu. Os rapazes se espalharam e começaram a tirar fotos da propriedade. Eles até entraram na cabana, começaram a fazer vídeos da propriedade e falavam outro idioma. Naturalmente comecei a me preocupar e enviei outra mensagem de texto ao proprietário, mas ainda não houve resposta. Eles foram embora depois de um tempo e enviei uma mensagem de texto ao proprietário para informá-lo de que estavam voltando, junto com a marca e o modelo do caminhão, mas ainda não recebi resposta. Concordamos que nenhum de nós dormiria aquela noite, então empacotamos nossas coisas e fomos embora. Já se passaram 2 dias e ainda não recebemos notícias do proprietário. Só interagi com ele algumas vezes, mas quando o fiz, ele foi tão agradável que parece fora do lugar ele não dizer nada. Poderia não ser nada, mas era óbvio que esses caras já tinham estado lá antes e não estavam procurando um lugar para pescar. Este não era um lugar público e não era de fácil acesso. Eles sabiam que caminho tomar para chegar a um rio e se sentiam completamente à vontade dirigindo milhas através de uma propriedade privada claramente marcada, passando pela fazenda principal e descendo uma montanha. Não sei o que era, mas estou feliz por não ter descoberto. Quando eu era jovem, vivia em uma fazenda com minha família que tinha algumas lendas urbanas bastante estranhas, a ponto de muitos dos meus parentes indígenas se recusarem a visitar por medo. Segundo a história, havia uma criatura maligna que vivia ao pé da colina e saía à noite para atormentar e pregar peças nas pessoas. Nunca acreditei nessas coisas, nem mesmo quando era criança. Mas uma noite comecei a ter pesadelos vívidos, quase reais, sobre ser perseguido por essa coisa. Ficou tão ruim que acabei indo para a terapia. Depois de 1 ano sendo perseguido por essa coisa, tentei dizer à minha família que queria me mudar por causa da realidade desses pesadelos, mas eles simplesmente achavam que eu tinha uma imaginação selvagem. Não eram só os pesadelos que tornavam isso tão horrível. Alguns dias encontrávamos galinhas destroçadas, e em outros dias, as cabras desapareciam. Amigos que vinham passar a noite nunca voltavam, e às vezes, tarde da noite, ouvíamos algo perseguindo nosso cavalo no campo, que ficava louco e relinchava até as primeiras horas da manhã. Minha irmã e eu começamos a acreditar que isso era muito real. Um dia, um amigo da família veio visitar e ficou na cabana na parte de trás da propriedade. Foi a primeira noite em meses que consegui dormir bem. Naquela noite, o amigo dos meus pais teve os piores pesadelos que já teve e foi embora cedo na manhã seguinte, nunca mais voltando. Ele disse que algo o perseguia em seus sonhos e quando acordou, ouviu um choro abafado fora da cabana e sentiu como se algo estivesse batendo nas laterais do prédio com toda a sua força. A expressão de medo no rosto daquele homem ainda me assombra até hoje. O homem estava tremendo e chorando enquanto se afastava, e meus pais se recusaram a discutir o assunto conosco. Mais tarde, naquele dia, minha irmã e eu caminhamos até a cabana e a encontramos inclinada, com o interior parecendo ter sido atingido por um terremoto. Meus pais venderam a fazenda e se mudaram alguns meses depois, e nunca mais tive esses pesadelos. Alguns anos depois, meus irmãos e eu recebemos um artigo sobre a fazenda e um assassinato-suicídio que ocorreu depois que o marido que comprou a propriedade enlouqueceu, esfaqueou a esposa e se matou com um tiro na cabeça. Meus pais se recusaram a falar sobre isso, mas às vezes meus irmãos e primos mencionam nas conversas e compartilham o trauma que isso causou em nós,
e em nossos amigos, que se recusaram a voltar depois dos horríveis pesadelos que experimentaram lá. Toda a cidade está um desastre. Todos que saem desse município têm uma história traumatizante que está baseada na lógica ou é sobrenatural. Tantas coisas terríveis aconteceram lá que não se surpreenda se houver algo mais sinistro vivendo naquela terra. Se quiser entrar em um deprimente buraco de minhoca, procure Assassinatos em Borile. É nossa pequena versão australiana de Lácteos. Não tenho certeza se tudo estava na minha mente ou se era uma realidade, uma história de terror. Mas depois de saber sobre os assassinatos que ocorreram alguns anos depois, estou começando a acreditar que essa coisa ainda está lá, entrando nos pesadelos das pessoas, massacrando a vida selvagem local e aterrorizando quem comprar a propriedade. Aquela vez em que ficamos em uma cabana rústica construída nos anos 70 para minha despedida de solteira, tão velha, mas não tão velha assim, no Lake Laser, Nova York. Para preparar o cenário, isso aconteceu na primeira noite. 6 garotas ao todo, 2 logo fora da cozinha fazendo um churrasco, e as outras 4 sentadas ao redor da mesa da cozinha. Era uma cozinha pequena com uma mesa bem ao lado da maioria dos aparelhos de cozinha e da pia. Realmente não tínhamos começado a beber nem nada. Acho que tomamos um drink que nossa amiga barman nos tinha preparado usando uma coqueteleira. Digo isso porque a parte superior da coqueteleira estava sentada perto da coqueteleira no balcão. Lembro-me de ter visto isso. Então vem a parte assustadora. Muito repentinamente e do nada, a parte superior da coqueteleira voou pela sala, a uns 3 metros de distância, muito perto da minha amiga. Todas nós vimos. No meu cérebro, tentando dar sentido às coisas, pensei que minha amiga lá fora tivesse jogado a tampa como uma brincadeira, mas sabia que estava no balcão, e ela estava lá fora. Percebi que minhas amigas não sabiam como reagir. Acho que algumas delas pularam. Algumas de nós começamos a fazer perguntas sobre o que havia acabado de acontecer, e finalmente, todas saímos correndo e gritando. Em poucas palavras, decidimos ignorar. Sempre me ensinaram a não dar poder a essas coisas, mas sei que a tampa voou pela sala. Foi assim. Não deslizou do balcão por gravidade, não houve uma rajada repentina de vento, foi lançada pela sala. Nunca tinha experimentado algo assim. Realmente não aconteceu mais nada durante a viagem. Minha amiga jura que ouviu vozes baixas e profundas vindo da TV enquanto assistia Netflix. Minha outra amiga confirma a história. Não sei no que acreditar. Então sim, um Airbnb pode ser assombrado. Ninguém disse nada nas avaliações e eu também não. Isso foi em 2017. Eu estava na igreja na época e fizemos o Pioneer Trail porque minha mãe me convenceu a fazer, embora eu não estivesse entusiasmado. Eu tinha uma sensação de inquietação que só percebi depois da primeira noite. Então, caminhamos pelo Pioneer Trail por aproximadamente 10 minutos. Nesse momento paramos para descansar como todos os outros, mas não consegui evitar a sensação de que algo estava me observando. Decidi não dizer nada porque parecia bobo. Não havia nada ali além de nós. Então pensei que estávamos lá para continuar com nossas atividades normais. Nessa noite, comi daquis e batatas fritas picantes e tive que ir ao banheiro, o que fiz. Depois, voltei para a cabana após as atividades de um longo dia, pronto para dormir. No entanto, antes de adormecer, ouvi um galho quebrando. Não pensei muito nisso, mas depois ouvi outro e mais outro, e quando pensei que estava tudo bem, algo estava acontecendo. Decidi olhar pela janela para ver o que havia lá fora. Quando vi, me abalou profundamente. Vi essa criatura longa, branca e magra. Podia ver sua caixa torácica. Seus olhos vermelhos queimavam e parecia humana, mas de uma forma errada. Sua pele era principalmente transparente e estava farejando ao redor da floresta, como se estivesse procurando algo. Fiquei olhando para ela por um momento, observando-a farejar o ar de costas para mim. No entanto, ela finalmente começou a girar seu corpo lentamente na minha direção. Foi então que rapidamente fui e me escondi na minha cama. Que diabos era aquela coisa?
Estava me deixando louco e, claro, enquanto pensava nessas coisas, podia ouvir mais galhos quebrando, mas decidi não colocar minha cabeça perto da janela novamente. No entanto, acordei um dos meus colegas de cabana e ele me olhou por um tempo, vendo o terror no meu rosto. "Ei, Léo, parece que você viu um fantasma", ele disse com uma risada. "Você não quer saber o que vi, mas quero que olhe comigo." Ele disse que tudo bem, que não havia nada lá fora, mas enquanto olhávamos, a criatura ainda estava lá, um pouco mais perto do que antes. Não estava de frente para nós, então decidimos abaixar nossas cabeças e tentar dormir. Então, pude ouvir toneladas de galhos quebrando de novo, mas decidimos não olhar e fechamos as persianas. Cerca de meia hora depois as abri novamente, mas a criatura havia desaparecido. Havia muitos galhos quebrados no chão. Não sabíamos o que fazer, mas voltamos a dormir e, claro, decidimos não contar exatamente o que era aos nossos conselheiros. Dissemos que achávamos ter ouvido um urso ou algo assim à noite, e eles enviaram um grupo para investigar, mas não conseguiram encontrar nada além de algumas pegadas estranhas. Sabíamos o que era, e eu não voltei mais ao Pioneer Trail. Esta história é sobre uma viagem que fiz para ficar em uma cabana no meio da floresta, no topo das montanhas da cidade de Ranger, Geórgia, EUA. Dizem que este bairro estava a 30 minutos da montanha, longe da civilização, e até mesmo as cabanas estavam muito distantes umas das outras. A varanda da frente da cabana estava completamente exposta à floresta, então reconheci que qualquer animal poderia passar por ali se quisesse. Fiquei lá por cerca de uma semana, e meu namorado e eu nos sentávamos do lado de fora, na varanda da frente todas as noites até muito tarde. Em nenhum momento nos sentimos em perigo. Estava tranquilo, com vagalumes e sons de grilos todas as noites, até a quinta noite, que também estava inquietantemente escura e a lua estava muito encoberta. Era por volta da meia-noite, e de repente, não senti a paz como nas outras noites. A floresta ficou completamente silenciosa, e senti uma horrível sensação de pressentimento, realmente temendo pela minha vida. Sentei-me na minha cadeira, olhando para a floresta escura, tentando racionalizar e me acalmar, pensando que era minha mente pregando peças em mim. Mas de repente, meu namorado disse em voz alta que se sentia inseguro. Eu disse a ele que sentia o mesmo, e entramos na cabana. A cabana tem 3 andares, e conseguimos sair pela janela e nos sentar no telhado porque queríamos ficar quietos e relaxar do lado de fora. Não importava o quão alto estávamos, eu ainda podia sentir que algo estava realmente errado, então fiquei dentro de casa. A única outra vez que senti algo assim foi quando alguém estava me observando, e em uma experiência que tive dentro de uma casa assombrada. Se alguém puder compartilhar experiências semelhantes ou me dar uma ideia, eu agradeceria. Quando eu era mais jovem, meus amigos e eu costumávamos nos tornar caçadores de fantasmas, explorando edifícios abandonados. Descobrimos que há uma pequena cabana perto de onde eu moro que todos juram que é assombrada. Então decidimos ir verificar por nós mesmos. Para chegar à cabana, você tem que passar por um portão na cerca, que na verdade não é um portão, mas sim um caminho que atravessa a cerca. Você vai à esquerda e depois à direita, através dos postes. Atravessamos e chegamos à cabana e olhamos ao redor. É um pouco assustador, mas nada muito louco. Decidi sair e olhar ao redor dos campos e ouvi minha amiga, uma garota que na época tinha 17 anos, gritar um grito de morte abraçada, como se tivesse visto alguém ser assassinado. Meu outro amigo e eu corremos para ver como ela estava. Ele estava em outra parte da casa, e ela foi encontrada em posição fetal no canto da cozinha, com a cabeça baixa e os olhos arregalados. Todos os armários e gavetas estavam abertos, apesar de estarem fechados anteriormente. Tentamos perguntar o que aconteceu, mas ela apenas chorava e dizia que queria ir embora. Caminhamos de volta para os carros e, ao seguir um dos postes da cerca pelo qual tínhamos passado, vimos um dente de leão em um monte de terra, como se tivesse sido desenterrado ali.
Obviamente não estava lá quando entramos. Fomos para casa e aquilo foi assustador. Minha amiga, até hoje, não nos conta o que viu. Fomos a Vermont para ver alguns amigos e encontramos uma cabana no meio da floresta pelo Airbnb para passar a noite. Talvez eu tenha tomado 1 ou 2 bebidas enquanto ninguém mais bebia. Foi um bom dia cheio de risadas, e agora eu era o único que ainda estava acordado à meia-noite. Estava lá embaixo na sala aproveitando a cabana e contemplando a vida. Não havia persianas nem cortinas em nenhuma janela da cabana, o que achei estranho. Havia muitas dessas janelas, e cada uma mostrava a escuridão total do deserto lá fora. Subi para dormir em um quarto compartilhado com meu melhor amigo, cada um em uma cama separada. Antes de me deitar, olhei pela janela do quarto pensando novamente como seria se não houvesse persianas ou cortinas. Lembro de ter pensado que alguém provavelmente poderia me ver a 1 milha de distância, através desta janela. Deitei-me e instantaneamente adormeci. Acordei e meu melhor amigo estava parado ao meu lado com a mão apertada ao redor do meu pescoço. Ambos estávamos gritando no topo dos nossos pulmões e lutando por nossas vidas na escuridão do quarto. Lutamos por um bom minuto enquanto gritávamos e destruíamos o quarto. O vidro se quebrou, os móveis foram movidos pela sala. Finalmente, meu amigo recobrou o sentido e acendeu a luz enquanto ambos tentávamos entender aquele desastre. Esta é uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Em vez de dar ao meu namorado um presente tradicional de Natal, reservei um fim de semana em uma cabana no Airbnb. Não éramos muito amantes do ar livre, então passei muito tempo procurando algo com a quantidade certa de privacidade que queria. Algo isolado, mas não desolado. Devido à nossa falta de experiência, escolhi um lugar nos arredores de uma fazenda de 500 acres. Estava bem no rio e tinha uma casa e serviços para cozinhar ao ar livre. Finalmente, o fim de semana chegou e estávamos muito empolgados para escapar por alguns dias. A cabana estava a apenas 1h30 da nossa casa, mas foi um pouco complicado encontrá-la. O proprietário nos enviou as clássicas instruções. Vire na placa, à esquerda na bifurcação, à direita na árvore. Algo assim. Uma vez que chegamos ao endereço aproximado, as instruções a seguir eram outras. Acabamos indo para outro aluguel na propriedade e nos deparamos com a governanta. Finalmente, estávamos a caminho para chegar à nossa cabana. Passamos por porcos, vacas e a fazenda principal. Era linda e serena, até que chegamos ao trecho final da estrada. Era mais uma trilha de caminhada mal o suficiente para nossa caminhonete. Estava cheio de buracos e era traiçoeiro. Depois de hiperventilar por aproximadamente 10 minutos no assento do passageiro, finalmente chegamos ao pé da montanha, cruzamos um riacho e chegamos à cabana. O primeiro dia e a noite foram conforme o planejado. Conhecemos um dos peões da fazenda no primeiro dia e o proprietário da fazenda no segundo. Ambos foram extremamente gentis e prestativos. Por volta das 19h do segundo dia, uma caminhonete parou ao lado da nossa. Pensamos que era uma das pessoas que havíamos conhecido, ou talvez alguém da fazenda que passou para nos cumprimentar, mas estávamos errados. 3 caras saltaram da caminhonete e nos cumprimentaram como se supusessem que deveriam estar ali. Estávamos sentados na varanda da frente da cabana e meu cachorro, um pastor alemão de 90 libras, começou a ficar louco. Não só é intimidador, mas também faz muito barulho. Eu o levei para o outro lado da cabana e enviei meu namorado para ver quem eram essas pessoas. Um dos caras perguntou como estava a pesca ali. Meu namorado respondeu que não estávamos ali há muito tempo e sugeriu que eles perguntassem ao dono que mora na propriedade. O cara disse algo como: "Ah, eu sei, viemos aqui só procurando um lugar para pescar." Enviei uma mensagem de texto ao proprietário para informá-lo sobre o que estava acontecendo, mas ele não respondeu. Os caras se espalharam e começaram a tirar fotos da propriedade. Inclusive entraram na cabana,
Começaram a fazer vídeos da propriedade e falavam outro idioma. Naturalmente, comecei a me preocupar e enviei outra mensagem de texto ao proprietário, mas ainda não houve resposta. Eles foram embora depois de um tempo e enviei uma mensagem de texto ao proprietário para informá-lo que eles estavam voltando, junto com a marca e modelo da caminhonete, mas ainda não recebi resposta. Concordamos que nenhum de nós dormiria naquela noite, então empacotamos nossas coisas e fomos embora. Já se passaram 2 dias e ainda não recebemos notícias do proprietário. Só interagi com ele algumas vezes, mas quando o fiz, ele foi tão agradável que parece fora de lugar que ele não diga nada. Poderia não ser nada, mas era óbvio que esses caras já tinham estado lá antes e não estavam procurando um lugar para pescar. Este não era um lugar público e não era de fácil acesso. Eles sabiam o caminho para chegar ao rio e se sentiam completamente à vontade, dirigindo milhas através de uma propriedade privada claramente marcada, passando pela fazenda principal e descendo uma montanha. Não sei o que era, mas estou feliz por não ter descoberto.